Gravação iniciada. Bem, então, pessoal, muito obrigada. Ó, a Juliana está entrando, deixa eu admiti-la também. Perfeito. Juliana, seja bem-vinda. Então, nós vamos começar. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar a tela, só que antes de eu iniciar o compartilhamento de tela, eu queria só reforçar, né, que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? Aceitei aí o convite da Bartira. A Bartira está aqui comigo para a gente conversar, um bate-papo sobre livros e como escrevê-los. Então, a nossa ideia hoje é tentar mostrar alguns passos desse processo e eu acho que até antes de compartilhar a tela, eu acho que seria interessante a gente escutar um pouquinho por que vocês estão aqui conosco nesse momento. Ou seja, o que vocês querem saber sobre livros, como escrevê-los, como publicá-los. Assim, quem quiser se manifestar, fique à vontade, ou pelo chat, ou também pelo microfone, é só abrir o microfone, daí a gente faz esse rápido aquecimento, e depois eu e a Bartira, nós preparamos aí uns 4 ou 5 slides, só para colocar uma agenda aí para a gente passar pelos principais pontos relacionados a essa questão. Olha, eu vou aproveitar que a Júlia está aqui bem na minha frente, vou pedir, Júlia, abre o seu microfone e me conte, querida, o que sobre livros te interessa? Ai, gente, obrigada. Então, eu vi o tema do bate-papo ontem, eu achei incrível, assim, porque dentro da graduação, acho que uma das áreas, lógico, depois de prática, uma das áreas que eu sempre me interessei muito foi produzir conteúdo, escrever artigo, essas coisas assim. Então, sempre foi uma área que eu gostei muito. E atuando da forma que eu estou atuando hoje em dia, né, que eu trabalho com alimentação saudável e tal, as pessoas, elas gostam muito disso. Então, com certeza, é um dos projetos que eu tenho, né, de escrever livros, e-books, enfim. E eu achei esse assunto muito pertinente para essa hora e eu não podia deixar de participar. Muito legal, Júlia. Então, assim, você tem nos seus planos aí de pelo menos médio prazo escrever um livro? Ah, com certeza, né, Ana? Maravilha, maravilha. E mais alguém aqui na nossa audiência tem essa intenção ou já teve essa experiência para nos ajudar aqui compartilhando? A Márcia tem livros publicados, que inclusive já li. Olha só. Poxa, Bartira, então já faz a propaganda. Se estiver perto aí, tá no seu alcance, pega, a gente já mostra, porque nada como falar de livros vendo livros reais, né? Isso é uma coisa importante. Eu tenho experiência só de livro-reportagem, que foi meu trabalho de conclusão de curso na graduação, faz tempo, hein? Mas foi um livro-reportagem. Márcia, você é graduada em quê? Qual sua área? Eu, letras. Que legal! E você fez esse livro quando você estava na graduação? Não, eu acho que foi outra pessoa que falou da experiência de livro-reportagem, não fui eu. Porque a Bartira está mostrando, foi meu primeiro romance, mas o meu primeiro livro autoral foi resultado da minha dissertação de mestrado, foi em literatura também, e eu escrevi sobre os relatos do Marco Polo. E aí, depois disso, eu tive alguns livros técnicos, escrevi alguns livros técnicos, e aí veio o meu primeiro romance, eu ingressei na ficção, e na ficção eu fiz uma autopublicação. Os outros foram por editora, mas a ficção eu fiz uma autopublicação. Foi o ano passado. Márcia, que legal! Parabéns! Você vai nos ajudar muito. É mais até do que uma monitora, né, Bartira? Porque ela tem uma experiência que nós não temos, que é essa questão do livro de ficção. E isso é alguma coisa que a gente sempre deixa, né? Quem sabe um pouquinho mais para frente, mas eu acho que precisa de uma maturidade muito maior e de uma ousadia muito maior, criar uma obra totalmente do zero, né? Uma coisa é você reportar algo que já existe, e a outra é você criar realmente a ficção. Muito legal, Márcia, muito obrigada de estar aqui conosco, viu? Acho que nós que vamos aprender com ela, né, Bartira? Eu tenho certeza que eu vou aprender muito, gente. A gente sempre aprende, viu? Nunca é suficiente o que a gente sabe. É verdade, é verdade. Eu tenho certeza que a gente vai trocar ideia legal aqui.
Ah, que bom, muito bom estar com você aqui também. Bem, pessoal, acho que agora eu vou compartilhar e a Bartira vai me avisar, viu, Bartira? Por favor, se está todo mundo conseguindo enxergar. Conseguem ver aqui como escrever um livro? Sim. Legal. Bem, então aqui, já passando para o nosso próximo slide, que na realidade tem a agenda, e isso vai nortear um pouquinho o nosso bate-papo. O primeiro item que nós colocamos aqui é motivos e motivação. Como isso é importante para tudo na vida, né? Não apenas para escrever livros, mas para qualquer projeto. Motivo e motivação são coisas bastante distintas, né? Então, quais são os motivos que nós podemos ter para escrever o livro? Isso é um lado da questão. Qual é a nossa motivação? É o outro lado da questão. O que vocês acham que seriam motivos reais, importantes, para que a gente coloque um tempo alocado para escrever um livro? Quem acha, por exemplo, que livro dá muito dinheiro? Temos alguém na nossa audiência? Eu não consigo ver o chat, mas se vocês quiserem escrever lá, a Bartira me ajuda e a gente vê aí se alguém teve experiência de ganhar bastante dinheiro escrevendo o livro. Eu acho que depende da... Desculpa, Oi. pode falar. Não, fala, mas depois eu falo. Não, é só porque a Maíra comentou aqui no chat que entra bem vai de encontro com isso de motivação, né? Então, a motivação dela é escrever um livro ela pretende escrever um livro de receitas para oferecer aos alunos dos futuros cursos que ela for ministrar. Então, é Perfeito. Uma motivação, né, para dar esse engajamento de começar, dar esse pontapé, para realmente conseguir colocar essa ideia em prática. Mas eu acho que a Márcia ia comentar alguma coisa também, não ia? Não, eu ia falar que assim, eu acho que tem gente que escreve para ganhar dinheiro, sim. E depende do nicho que você atuar. Se você escrever autoajuda, livro espírita, tal, você tem chance de ganhar dinheiro. Não é uma coisa impossível, não. Não, concordo. Se for de vampiro, então vai ganhar bastante. Mas Então, é um pouco talvez mais exceção do que regra, né, Márcia? A gente vê, por exemplo, Paulo Coelho deve ganhar muito, 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 muito dinheiro, porque ele tem muitos livros que são best-seller em vários países, né? Agora, trazendo isso para a nossa realidade, pessoas, né, normais, que estão escrevendo sobre aquilo que conhecem um pouco mais, possivelmente o dinheiro não é o motivo principal. Porque se for o motivo principal, vai acabar frustrada. Você concorda comigo? Não é o dinheiro super, né? Super. Nem autores consagrados viveram de escrita e vivem de escrita, assim, de publicação de livro. O que acontece é que a maior parte dos autores não vive de direito autoral, eles vivem de escrita, mas porque eles, como eu costumo dizer, alugam a pena, né? Escreve. Não, e de repente vão dar palestras que são essas sim muito bem remuneradas e que o livro ele é um excelente cartão de visita, né? Existem muitos motivos para a gente pensar em escrever o livro. Um dos motivos foi até pela Maíra já mencionado, que é preencher uma lacuna. Você vai preencher com aquele livro algo que não existe e que, de uma certa forma, te faz falta. Então, para quem tem carreira docente, não é raro você escrever um livro que vai ser o livro adotado naquela disciplina que você ministra. Então, isso, além de garantir para o professor um prestígio de estar utilizando, entre outras obras, também uma obra da sua própria autoria, isso também ajuda a preencher aquela lacuna. Poxa, por que eu vou ficar trabalhando com hangouts, né, com folhas separadas, distribuídas a cada aula, se eu posso reunir tudo o que eu preciso, até para facilitar a minha atividade docente, numa única obra? Esse é um dos motivos, e isso também favorece muito a motivação para escrever o livro. Uma segunda motivação poderia ser... Pois não. É que a Maíra... Pois não, Maíra. Só de complementar, realmente vai muito de encontro do que eu imagino.
eu penso em me organizar para conseguir dar cursos, né? E oferecer para os alunos o livro ao invés da apostila. Então, eu não penso em ganhar dinheiro com o livro, eu penso em valorizar o curso que eu estou oferecendo. Então, Perfeito. a valorização indireta que o livro vai dar ao meu curso. Eu acho que seria mais ou menos isso que eu tenho em mente, pelo menos, por enquanto. Não, e Maíra, isso é perfeito, é muito execuível, ou seja, a possibilidade de você atingir isso é muito grande. E tem uma outra vantagem também, que você, se você for estar fazendo dentro de um negócio próprio, lançando um curso, que você também é quem promove esse curso, você pode, inclusive, incluir no preço desse curso o preço do livro. Então, você tem uma sinergia, que é exatamente o segundo item da nossa agenda, uma sinergia com outras atividades. Eu vou ter um livro da disciplina, que pode ser um curso dentro de uma grade curricular, de uma graduação, pós-graduação, ou um curso livre de algumas horas, mas eu vou ter o meu livro que vai me ajudar a desempenhar o meu trabalho, mas também vai me dar prestígio, me dar reconhecimento e vai, logicamente, divulgar o meu trabalho. Ele vai funcionar de uma forma muito virtuosa para você. Ele divulga o seu treinamento e o seu treinamento divulga o seu livro. Isso é muito positivo. Você, né, acaba tendo benefícios muito grandes no curto e também no médio e longo prazo. Agora, pois não. Eu tenho a impressão que tem ainda um outro motivo bem importante, um outro benefício importante. Quando você escreve um livro, você precisa organizar suas ideias de forma que elas sejam inteligíveis para quem for ler. E isso te dá uma capacidade de análise das suas próprias ideias e de organização do seu pensamento, que é uma coisa incrível. Poucas coisas dão tanto essa capacidade de organização do pensamento quanto escrever sobre aquilo que você conhece. Você organiza de uma forma que os outros consigam te entender. Isso eu acho que é um processo que é muito bacana. Assim. Esse processo, ele é incrível, e eu posso até fazer uma analogia com o processo de ensinar. Normalmente, a gente, quando está ensinando, né, um novo saber, uma nova disciplina, quanto nós, professores, aprendemos com o processo de ensinar? A mesma coisa, Márcia, é o que você falou em relação ao processo da escrita. Quando você tem a ideia, tá tudo na sua cabeça, só que a gente não tem aquela teclinha print, né, que você aperta e daí pronto, virou um livro. Quando você vai percorrer esse processo de escrever um livro, aí você vai colocar as informações nas suas respectivas caixinhas, você consegue ver o texto dentro de um contexto, esse contexto dentro de uma realidade maior, e você organiza suas ideias. Após escrever um livro sobre um determinado assunto, o autor ele está muito mais apto para palestrar, para fazer, né, cursos ou mesmo dar palestras sobre aquele assunto do livro. Então, isso que você levantou, ele ilustra muito essa questão dos motivos e motivação. E tem mais, né? Até agora, a gente só percebeu que o ganhar dinheiro não é para todo mundo, mas o processo e a motivação de escrever um livro, ele tem grandes benefícios também, que eu poderia chamar de ancilares, que vem somar com o benefício principal de publicar um livro. Mas quem mais ajuda a pensar em outros motivos? Ô, Ana, assim... eu queria comentar que um outro motivo, né, é a gente também fazer essa disseminação da informação. Então, registrar o conhecimento e disseminar essa informação é muito importante. A gente vê atualmente quanto o nosso cenário nacional necessita dessa disseminação assertiva, né, do conhecimento. E isso se dá em todas as áreas. Então, é importante que a gente tenha esse registro. A gente está aqui falando um pouco mais, né, de alimentação. A nossa história não é registrada. A gente tem poucos livros que registram a história da gastronomia brasileira. Temos grandes referências, é claro, mas a gente tem muito da oralidade, né, de transmitir as tradições nacionais através, né, desse vocativo, através daquela receita de vó, daquela tradição regional, e a gente não faz esse registro. Então, isso é um nicho super importante
e é uma oportunidade realmente de atuação. Então, você fazer essa pesquisa, fazer um levantamento e registrar essa informação é, assim, de uma riqueza imensa. E isso é super bacana que você falou, porque, assim, a gente tem um desprezo, que eu não sei de onde vem, pela história em geral. E a história gastronômica de um país fala muito de como esse país evoluiu, né? Então, você acaba contribuindo, quando você faz esse registro dessa história gastronômica, dessas referências gastronômicas e tal, você acaba contribuindo não só para a área da gastronomia, mas também para a questão cultural do país, para a identidade cultural, enfim, para você registra uma identidade cultural do país. Não, Exatamente. sem dúvida nenhuma. É uma gestão, como vocês duas falaram, isso é uma gestão do capital intelectual. Porque senão, aquela pessoa que sabe bastante sobre um determinado assunto, seja ele qual for, nós não somos eternos. E na medida em que essa pessoa, ela de repente muda de área, ou né, envelhece, vai fazer outras coisas, aquele capital intelectual, se ele não tiver registrado, ele acaba se perdendo. E existem muitas formas de registrar, né? Eu posso fazer apostila, só que a apostila é uma coisa que talvez não tenha rastreabilidade, só quem conhece, só lá na biblioteca daquela escola vai ter, enquanto que o livro, hoje, ele vai além das fronteiras, né? Você pode ter um livro, inclusive, publicado em outros países. Então, é uma forma efetiva de gestão do capital intelectual. Um outro motivo também que eu acho que é muito pertinente, essa questão do livro, é devolver um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade investiu na gente. Cada um de nós temos uma trajetória profissional que nós somos privilegiados, né? Eu acho que nós representamos talvez 5% da população brasileira, dependendo do nível de escolaridade. Por quê? Poucas pessoas tiveram as oportunidades que a maioria de nós já tivemos. E no momento em que você deixa um legado, que você organiza, você compartilha esse conhecimento que você adquiriu, né, da sociedade na qual você está inserida, é uma forma também de devolução. Essa também é um motivo e uma motivação para seguir em frente. Agora, ainda temos mais. Mais algum motivo que vocês identificam para a importância? A Júlia colocou aqui no chat, Ana, que acaba se tornando um diferencial. A questão da publicação, né, que a Maíra compartilhou ali das receitas, né, fazer isso parte de um conhecimento, né, de um conteúdo para o curso. Então, isso se torna um diferencial, agrega um valor realmente que vai muito além de uma simples receita, né? Agora, eu queria entender, Bartilha, e aí a Júlia pode complementar, se ela quiser colocar no chat ou ligar o microfone, esse agrega o valor, eu concordo perfeitamente, eu queria só entender, agrega um valor no quê ou para quem? Ou aonde? Porque tem vários valores que são agregados, né? Inclusive, gente, no próprio currículo. E isso não é vergonhoso, né? Nós começamos a construir nossa carreira, tão logo a gente entra na vida do jovem adulto, que é a maioria dos nossos alunos de graduação. E o currículo é algo que a gente constrói com décadas, né? A gente não constrói um currículo, ou um currículo bastante respeitado, em 1 ano, 2 anos. A gente coloca algumas décadas nessa construção. E publicar livros é algo também bastante diferenciado nesse processo de construção de uma carreira. Então, nós estamos não só disseminando conhecimento, devolvendo para a sociedade aquilo que a sociedade investiu na gente, fazendo a gestão do capital intelectual, organizando, por exemplo, colocando materiais onde existia aquela lacuna de ausência de materiais específicos, mas nós também estamos investindo em nós mesmos. E isso não é nenhum demérito, isso é natural, é legítimo nós termos essa vontade de progredir e de se diferenciar. Isso daí faz parte do processo de crescimento profissional. Eu queria abordar com vocês um pouquinho esse segundo item, sabe, Bartira, da sinergia com outras atividades. Eu percebi, cada um vai construindo a carreira de uma forma, né? Eu acho que a vida vai direcionando a gente para um lado e para o outro. Então, para quem não me conhece, eu tenho, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre tive
pelo menos um pé em cada canoa, né? Eu sempre atuei em 2, 3 áreas assim diferentes. E o que eu percebo? Eu consigo ter um resultado melhor de produção científica, de livros publicados, na medida em que o objeto daquele livro tem sinergia com as minhas atividades. Por isso que eu falei para a Márcia que depois a última fala vai ser dela. Eu quero entender esse processo de criação de um livro de ficção. Porque a ficção, ela não está no nosso dia a dia, né? Nós até estamos vivendo uma ficção que é essa quarentena, mas normalmente ela não está no nosso dia a dia. E eu percebi, sabe, Márcia, e os nossos demais colegas que estão aqui conosco, para mim, eu sempre percebo um processo mais tranquilo de criação que se transforma num livro quando o assunto que eu pretendo escrever o livro tem sinergia com as atividades que eu estou fazendo. Porque aí eu não preciso ficar brigando com aquelas 24 horas do dia, que é um recurso limitado. Né? Eu não preciso encontrar tempo para escrever o livro meio que vai nascendo das atividades que eu estou desempenhando. Vocês têm experiência em relação a escrever livros com essa sinergia ou com a ausência dessa sinergia? Esse eu acho que é um ponto interessante para a gente conversar um pouco. Eu já fiz as duas coisas, sabe, Ana? Eu já escrevi livro que estava relacionado com a minha atividade quando eu trabalhava em RH e já escrevi, é que eu não posso dizer que não estava relacionado com a minha atividade quando eu fiz a minha dissertação de mestrado. Não era a minha atividade profissional, mas era a minha área de estudo acadêmico, né? Era o ar que você respirava por 2, 3 anos, né? Isso tem uma sinergia de 100%, com certeza. Então, é que, assim, essa coisa do pé nas duas canoas, eu também tenho. Então, eu nunca estudei a mesma coisa que eu trabalhei. Eu sempre tive pelo menos 2 áreas paralelas, ou 3 na minha vida, porque é assim que eu funciono. Não tem muita explicação para isso. Então, eu não sei se eu consigo responder isso que você falou, mas eu acho que é muito difícil você escrever qualquer coisa que seja numa realidade completamente, especialmente quando não é ficção, numa realidade que não tangencia nada da sua vida. Imagina quanto você ia ter que aprender do zero se você não se dedica àquela atividade. Eu não sei se a pessoa tem motivação para isso. E é incrível, sabe, Márcia, porque tem muitas histórias de livros mal sucedidos. O que eu chamaria de um livro mal sucedido? Aquele que não se concretizou, né? É igual aluno que fala, eu vou fazer o meu mestrado. Eu até fiz o mestrado, só que eu não terminei. Se não terminou, não fez, né? Ou seja, escrever o livro é a mesma coisa. Se o livro não ficou pronto, ele não foi escrito, né? Você tentou escrever um livro. E essa ausência de sinergia, se você for estudar esses casos, né, que acabaram não se concretizando, uma das principais causas não é a única. Às vezes, até quando tem sinergia, esse processo não se finaliza por ausência de tempo, né? Às vezes você vê muitos executivos que teriam um repertório imenso para compartilhar com os livros. Se ele não tem alguém que vai escrever para ele, ele não dá conta de escrever porque ele trabalha 23 horas em 24 horas do dia. Mas a sinergia é uma coisa muito importante. Então, uma coisa que eu recomendaria para quem ainda não escreveu o livro e gostaria muito de escrever, escolha talvez o assunto, não aquele assunto que você mais deseja, mas comece por aquele assunto que tem sinergia com o que você está fazendo no aqui e no agora. Porque essa sinergia com a sua atividade do hoje vai poder te ajudar a ter um livro no curto prazo escrito de sua autoria. Então, essa questão da sinergia é algo realmente muito importante. Dá para fazer sem ter essa sinergia? Dá. Eu também já percorri esse caminho, mas é uma coisa mais difícil, sem dúvida nenhuma. Vocês estão me ouvindo bem? Porque para mim fica piscando que a minha conexão não está boa. Minha voz está chegando certinho? Super, perfeito. Então, maravilha. É o computador que está aqui mal acostumado, está querendo conexão 100% só. O terceiro item... Eu não sei se alguém... Pois não. Fala, Maíra. Oi, Maíra. Eu sou formada em jornalismo. Então, Perfeito. já sonhei muito em
escrever livros sobre tudo quanto é tema. Mas eu sempre acho que eu não dou conta. Então, vai ficando. E agora, falando sobre a sinergia, eu vejo muito de jornalismo nesse trabalho, né? E qualquer pessoa pode escrever um livro, claro, independentemente da formação, mas eu acho que se a pessoa quer escrever um livro sobre um tema que não tem tanta vida, eu vejo aí um trabalho de pesquisa mesmo, um trabalho meio de jornalístico, para você tentar se inteirar com todo esse tema, né? Antes Sem de dúvida. falar sobre ele. Sem dúvida. Porque um livro, Maíra, não pode ser aquela piscina com isso de lâmina de profundidade, né? Você tem que falar geralmente muito de pouca coisa, né? Um livro, ele é uma coisa mais densa. Concordo com o que você falou. Se não é só área de especialidade, o problema não é nem você ter tempo para escrever o livro, é você ter repertório para colocar dentro do livro também. Isso acaba dando mais trabalho. Concordo com você. Gente, posso fazer um contraponto? Por favor. Eu não vivo de direito autoral, eu vivo de alugar minha pena. Então, assim, uma das coisas que eu mais fiz, faz tempo que eu não faço mais exatamente isso, mas eu já fiz muito isso, foi escrever para a editora, livros paradidáticos, escrevi muito para a editora Pearson, sobre áreas que eu não conheço absolutamente nada, sobre as quais eu não conheço nada. Por exemplo, eu já escrevi um livro de estatística. Gente, eu detesto estatística. Eu escrevi um livro de estatística. Você consegue fazer isso sozinho? Não, você precisa de um direcionamento. Como é que as editoras fazem? Elas contratam um redator, que nesse caso a gente não é considerado autor, é considerado redator. Elas contratam um redator e elas têm um consultor técnico. E esse consultor técnico, ele dá para você um sumário e o nome dos principais autores, você pesquisa, escreve, e ele confere o que você faz. Eu escrevi livro de um monte de área distinta, desse jeito, assim. E os livros, enfim, para serem usados por universidades e tal, por faculdades e coisas assim. Mas eu acho que tem uma questão aí, que eu acho que são duas vertentes do escrever. Uma vertente é essa da autoria, e a outra vertente é a da habilidade da escrita, e que daí naturalmente envolve pessoas que já foram para essa área, como a Maíra, né, que falou do jornalismo. Então, quem é que presta esse tipo de serviço e escreve? Assim, escreve como profissão. Jornalista, gente que se formou em letras, pessoas que têm a redação como profissão. Eu acho que são duas vertentes. E muitos livros inacabados que eu conheço, que você falou, os livros que não se concretizaram, eles não se concretizaram às vezes porque a pessoa tem repertório, a pessoa tem motivação, a pessoa tem uma série de coisas, mas ela não necessariamente, a escrita é o jeito como ela se comunica melhor. E aí ela se depara com uma série de dificuldades na hora de escrever, porque tem gente que tem muito mais habilidade para palestrar do que para escrever. São habilidades distintas, eu acho. Perfeito. E Márcia, eu vou inclusive pegar essa sua fala para voltar para o tópico da sinergia. Quando você contou da sua experiência, né, que você tem essa habilidade, esse dom da escrita, e você escreveu sobre N assuntos que você não conhecia, tinha um especialista, ele passava as bases, possivelmente ele conferia, né, fazia um controle da qualidade da escrita, e você escrevia. Isso tinha total sinergia com as suas atividades, na medida em que essa era a sua profissão no momento. Eu imagino que você era contratada, né? Você era contratada e remunerada para escrever. Então, isso tinha total sinergia com a sua atividade, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, Márcia, que eu também gostaria de pontuar na sua fala, é a questão realmente da aptidão. Tem algumas pessoas que têm na escrita o seu ponto forte, enquanto outros têm o dom do falar, né? O dom do representar, do cantar. São aquelas conhecimentos e habilidades que é nato de cada um, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que muito processo falhou, eu nem diria que é pela falta de aptidão, porque essa pessoa, por exemplo, que não gosta de escrever, eu venho de uma área de exatas, a minha formação, né, de graduação, sou física. Então, eu sempre convivi muito na área de exatas e é um grupo de pessoas que não gosta muito de escrever.
Só que eu diria que quando alguém quer escrever um livro, geralmente é aquela pessoa que não briga muito com a escrita, né? Ele gosta de escrever, ele sabe escrever. Só que às vezes falta muito, sabe o quê, Márcia? Foco. A pessoa ter o foco e ter a determinação de levar até o final. Porque a gente vai falar daqui a pouquinho do processo da escrita, é um processo longo, árduo, e o processo editorial, a hora que você termina de escrever, você mal imagina que aí começa o seu problema, né? Que é tentar a publicação desse livro. E isso precisa de persistência, além de foco e dedicação, também precisa de persistência. E eu já vi nesses 3 itens alguns colegas que são ótimos, inclusive escritores, mas que aí acabam desistindo por essa falta realmente de prioridade, de priorizar, desculpa. Agora, pois não, Ana, diga, Márcia. Fazer assim, na verdade, eu vou, não é exatamente discordar de você, mas pela minha experiência, assim, eu vivo de escrever coisas para os outros. Então, assim, tem muita gente que quer muito escrever, e a pessoa escreve, e aí ela produz um texto porque, sei lá, porque não tem... Eu não acho que habilidade seja dom, eu não acho que seja a mesma coisa. Eu acho que dom é uma coisa com a qual você nasce, algumas pessoas têm, outras não. Mas habilidade eu acho que é uma coisa que você pode desenvolver, só que você precisa empenhar tempo nisso. Você precisa querer desenvolver. Então, assim, uma pessoa que quer desenvolver a habilidade da escrita, ela tem como desenvolver. Se ela quer, ela pode desenvolver, vai levar mais tempo do que alguém que tem dom, mas consegue. E aí eu vejo muita gente que escreve e aí o livro fica uma coisa... Eu estou exatamente fazendo isso agora. 5 autores de um livro de contabilidade escreverem um livro de contabilidade, quando eles olharem, eles falam, meu Deus do céu, isso aqui tá um Frankenstein. E aí eu entrei para ajudá-los a preparar esse texto. Então, eu vejo muita gente assim, que a pessoa quer, a pessoa tem disposição, a pessoa faz, e ainda assim ela recorre à cadeia produtiva do livro, para conseguir, enfim, mesmo sem ter se dedicado muito a desenvolver a habilidade da escrita, ela consegue fazer isso, porque tem uma cadeia produtiva que apoia, né? Não, e Márcia, a sua participação aqui está sensacional, porque você representa essa cadeia produtiva, e isso nos dá um alento, né, para nós, inclusive para a nossa audiência que está nos acompanhando, de que se por acaso você não tiver nem tempo e talvez o talento necessário, você ainda assim, se isso for prioridade, você pode entrar dentro dessa cadeia produtiva do livro, sem dúvida nenhuma. Muito legal, Márcia, muito obrigada. Agora, sabe um outro tópico que a gente poderia, antes de entrar no processo da escrita, que a gente até já discutiu um pouquinho aqui com a participação da Márcia, a importância de gostar do processo do tema. Escolher aquilo que a gente gosta para trabalhar torna a nossa vida algo sensacional, porque a gente passa muito mais horas trabalhando do que de férias em lazer. Esse é o primeiro ponto. Se nós formos pensar em escrever um livro, eu posso escolher vários assuntos. Eu poderia, sei lá, meta para 2021, eu vou escrever sobre o processo de carceragem no Brasil, vou estudar os presídios brasileiros. É um tema possivelmente interessante, instigante, deve ter muita gente que precisa conhecer melhor o sistema. Agora, pergunto, isso vai me dar prazer? Eu, Ana, gosto de estudar esse assunto? Não gosto, de jeito nenhum. Então, você escolher um tema que você se apaixone, poxa vida, na vida tudo apaixonado é muito mais fácil, mais palatável. Então, esse gostar do tema já é meio caminho andado. Agora eu preciso gostar do processo. O que é o gostar do processo? Um livro tem, como a Bartira já colocou, a questão do processo de pesquisa. Então, se eu não gosto de pesquisar, talvez eu não goste muito de escrever livro, porque não estou falando pesquisa necessariamente científica. Eu posso fazer um livro que não é didático, que não é científico, mas ainda assim eu tenho que fazer pesquisa. Eu tenho que abordar, eu tenho que ver qual é o estado da arte daquela área de conhecimento. O que já foi produzido naquela área? Eu não quero escrever mais um livro. Normalmente, o autor, ele quer escrever um livro que vem preencher uma lacuna de conhecimento, seja científico ou não, mas que é um livro que as pessoas estejam querendo ler. E, para isso, tem temas mais fáceis e tem temas
mais difíceis. E o mais fácil, o mais difícil, eu não estou abordando sobre a dificuldade de escrever sobre, eu digo sobre a dificuldade de conviver com esse tema. Um livro, ele tem uma semelhança com o filho, né? Você vai gerir um pouco, ele vai demorar, ele vai nascer. Depois que você publica um livro, você pode ter oportunidade de falar sobre o livro que você publicou. Então, é um processo meio de gestacional. E, se você gosta do tema, esse processo é muito mais tranquilo. O que vocês me dizem disso? Concordam que gostar do tema e do processo de pesquisa e, logicamente, de escrita é algo fundamental para eu colocar como meta, vou escrever um livro? Ana, antes de deixar o pessoal falar aqui, eu queria só completar com relação ao que vem sendo discutido, né? O comentário da professora Paulinha, que está aqui também nos prestigiando hoje. Ela coloca aqui sobre a Paulinha, que bom! Sobre a habilidade de escrita. Então, a fala dela é: vejo a habilidade da escrita hoje em dia mais importante do que nunca. A escrita é um suporte para outras linguagens também. Fazer um podcast ou um vídeo necessitam de um roteiro mínimo. No campo profissional, escrever um bom currículo, por exemplo, é a diferença entre você conseguir ou não uma vaga. A escrita pode ser aprendida também, precisa dessa intenção. E aí, eu além, né, de concordar 100% aí com o que a Paulinha falou, acho que 2 itens que a gente agrega, né, essa discussão que a gente vem fazendo é a importância do repertório, né, que vai aí de encontro à pesquisa, a toda a dedicação que você vai dar nesse processo da escrita, né, para você ter esse repertório, ter esse embasamento traduzido no livro. E uma outra questão muito importante, que daí eu já puxo sardinha para o meu lado, das competências socioemocionais, é a autossabotagem. Então, às vezes a gente, né, não acredita que consegue terminar, acha que não tem tudo isso de conhecimento, que não tem talento para isso, mas tem que confiar no processo, tem que confiar no seu conhecimento, na sua pesquisa, na sua dedicação para esse período, né, que vai ser traduzido num formato de livro. E aí esse livro ele pode ter a linguagem que for mais indicada para o seu conhecimento, para o seu repertório e assim por diante. Perfeito, Bartira. Concordo muito, né? Tanto com a sua fala, essa autossabotagem, ela não vale só para escrever livro. Eu sempre penso, né, que pensar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Então, fala dela no sentido de que a escrita, ela é poder, né? Se eu quero vender um trabalho de consultoria, se eu não faço uma proposta bem escrita, ninguém vai pagar para que eu possa fazer esse trabalho se eu não sei escrever uma proposta bem escrita, como a Paulinha falou do próprio currículo. E eu também acredito que essa geração atual, a geração dos nossos alunos de graduação, ou seja, jovens na faixa de 17, 18 anos, e as gerações mais jovens, pior ainda, porque eles cresceram, muitos nasceram na era das mídias sociais, em que a comunicação ela é feita de uma forma totalmente diferente. Só que até então o livro ele é escrito, mesmo que você faça um livro totalmente moderno. Eu já assisti até filme que é linguagem de WhatsApp. Tem livros assim também, mas isso ainda é exceção, né? Então, o que acontece? Essa geração, ela talvez tenha sido menos exposta, não só ao hábito da escrita, como ao hábito da leitura, que para mim as duas coisas, elas andam junto. Quem geralmente escreve bem, isso eu faço desde que eu estou em sala de aula, ou seja, tem 2 décadas que eu faço isso. Quando um aluno me chama muito atenção pela sua correta escrita e por ele escrever de uma forma que você não quer parar de ler o que ele escreveu, eu sempre pergunto, você tem o hábito de ler? Eu leio desde pequenininho, li a coleção do Harry Potter, em menos de um ano eu li todos os livros. Daí você percebe a correlação entre causa e consequência.
né? Então, a escrita é uma habilidade que se desenvolve, concordo, sem dúvida nenhuma, tem aquela questão do dom, mas como a própria Márcia já falou, é algo que você se trabalha, mas ela caminha junto com a leitura. É muito difícil bons escritores não serem bons leitores também, deve até existir, mas também não é, eu acho que é mais raro do que regra. Agora, nós estávamos falando sobre essa questão de você gostar do tema. Aos nossos, né, colegas que estão aqui na nossa audiência, Bartira, que querem escrever livro, a pergunta é: vocês adoram o tema que vocês vão escrever o livro? Porque se a resposta for sim, no nosso chat, Bartira, você me fala que resposta apareceu aí. Se a resposta for sim, eu diria, vocês andaram muito mais do que metade da jornada necessária. São apaixonados pelo tema. E isso é o que nos motiva, gente. Estar apaixonado pelo tema, você acorda querendo escrever. Você tem uma ideia no meio da noite, você acorda e vai escrever para você não perder essa ideia. Teve fases que eu tinha aquele gravadorzinho, na época que o celular não gravava, eu tinha um gravadorzinho que andava comigo na minha mochila. E quando eu tinha ideia, esperando o ônibus, aonde eu tivesse, teve uma época que eu pegava ônibus para ir da Unicamp para São Paulo, eu ficava lá esperando o ônibus intermunicipal que eu ia, e eu gravava nesse gravadorzinho para não perder a ideia, para quando eu chegar e ter acesso ao computador, retomar a escrita do livro. Então, assim, nós temos que encontrar aquilo que nos apaixona na vida, né? Para o trabalho e principalmente para o livro. Isso é uma coisa bastante importante. Comentário sobre isso, Bartira, temos apaixonados aí no nosso chat? Só temos apaixonadas por isso, Ana. Todo mundo apaixonado pelo tema que está escolhendo aí, né? Seguir a escrita. E aí eu queria trazer a dica de, você comentou do gravador. É só a gente criar um grupo no WhatsApp, cria com aquela sua amiga, tira a amiga, remove a amiga depois desse grupo. Deu uma... Voltei? Olha, deu uma picotadinha do que... Você voltou agora, deu uma picotadinha. Não sei se é a minha internet ou se foi a sua. Acho que foi aqui, então. Bom, a minha dica é a gente criar um grupo no WhatsApp, cria com aquela sua amiga, com o seu amigo, o grupo e coloca lá, Projeto Livro. Já faz isso agora. Daí você vai remover a sua amiga gentilmente, né? Porque aí você vai ficar com um grupo exclusivo para você. E aí ali você vai mandando áudio a respeito das ideias que você está tendo, os insights, viu alguma coisa, tirou o print para te servir de inspiração, vai colocando tudo ali nesse grupo, só seu, que vai servir como um repositório de fácil acesso para você não ter preguiça de se jogar nessa experiência. Posso fazer um comentário aqui, gente? Eu não tô tendo acesso ao chat, então eu quero escrever, mas eu não consigo. Então, desculpa. Fala, Márcia. Não, é um prazer. E tem gente querendo escrever e tem dificuldade de escrita, gente, assim, tem um monte de curso super legal. Eu fiz um de escrita criativa agora com o Marcelino Freire, que foi genial. Tem um monte de curso online que não custa caro e que ajuda muito. Não precisa ser necessariamente escrita criativa, esse é um ponto. Mas, assim, cursos de redação que te ajudam a elaborar melhor e a passar isso para o papel de um jeito mais bacana. Isso é uma coisa. Outra coisa, para desenvolver a habilidade de escrita. Outra coisa, alguém falou, acho que foi, eu não me lembro, alguém falou em repertório. E repertório é tão importante que eu diria, eu super concordo que o repertório é importante, tanto que eu acho que não é só o repertório sobre o tema, mas é repertório sobre escrita. Sobre gêneros, então assim, você lê coisas variadas, amplia seu repertório de léxico, inclusive, você aprende palavras novas, você aprende formas, estruturas novas de falar as coisas na sua língua, então é muito importante, por isso que essa relação que a Ana fez de leitura com escrita é super verdadeira, eu acho muito bacana. E por fim, quando a Ana falou da pesquisa, eu fiquei aqui pensando, gente, até em livro de ficção a gente pesquisa pra caramba, imagina num livro mais técnico. Perfeito, Márcia, é isso mesmo. A gente fala da pesquisa, a Ana citou Harry Potter,
Mas, né, é uma coisa boba que a gente comenta, mas quanta pesquisa aquela mulher não teve que fazer sobre o mundo dos elfos, sobre botânica, sobre, enfim, né? Sobre um universo, uma mitologia inteira que foi criada. Então... Pensa como é que ela criou aqueles cavalos alados, gente. Ela teve que criar uma coisa assim, ela misturou o Pégaso com sei lá eu o quê. Tudo Olha isso quanto repertório. é resultado dessa pesquisa, né? E aí uma outra coisa que eu queria trazer, falando dessa linguagem, é a importância da gente entender o propósito desse livro que está sendo escrito. Qual que é a mensagem que a gente quer passar, né? Então, em cima disso, dá para a gente entender qual vai ser o nosso caminho. Vai ser um caminho mais técnico, mais lúdico, mais acessível virtualmente. Hoje a gente tem, né, os EPUBs, que também tem essa flexibilidade virtual. Então, qual que é essa mensagem? Qual que é o propósito que eu quero traduzir nesse livro? E aí, com isso, a gente também vai encontrando esse norte no processo de escrita. Não, perfeito. E aí nós já estamos exatamente nesse item, Bartira, da nossa agenda, que é o processo de escrita. E ele nasce com aquela pergunta: quem é o nosso leitor? Quem é o nosso cliente? Para quem que eu vou escrever? Uma coisa é você escrever, por exemplo, um livro técnico para especialistas. A outra coisa é você escrever esse livro técnico para não especialistas. Embora seja o mesmo assunto, o quanto você vai ter que dar de background, de explicar conceitos básicos ou não, ele vai ter a resposta quando você responder quem é o seu cliente, quem é o seu leitor. Então, o processo... Exatamente, até a linguagem. Porque, gente, não tem nada pior do que tentar fazer melhor algo que não deveria ser feito, né? Então, às vezes, eu quero colocar um livro no mercado para um público que, eventualmente, não está aqui no Brasil. Nós não podemos esquecer que o Brasil, infelizmente, o nosso país, não é um país de inúmeros leitores, né? Nós temos, logicamente, muitos leitores, mas nós não temos na mesma proporção da nossa população. Então, dependendo do tipo de livro, ele tem que ser um livro talvez internacional, ele tem que pensar em ser publicado em outro idioma, isso pode vir a acontecer. Depende dessa questão, quem é o nosso cliente, qual é a nossa finalidade. O processo de escrita, hoje, ele está muito mais fácil. Eu não escrevi livros antes do computador, mas eu fiz a minha dissertação de mestrado, Bartira, na época da máquina de escrever. E isso muito tempo atrás. Eu defendi o mestrado, eu acho que eu tinha 23, 24 anos. Era máquina de escrever. Cada vez que eu ia com o meu orientador e ele falava, olha, isso daqui tá bom, mas muda dessa página para 5 páginas na frente, eu tinha que digitar 10 páginas, porque não tinha aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje o processo da escrita está muito mais fluido, porque é o que você falou, você grava a mensagem, você tem várias formas de expressar, não necessariamente aquela escrita tradicional. E mesmo a escrita tradicional, você pode escrever, reescrever, copiar, colar, juntar, cortar, e assim vai. Mas é um processo que demanda transpiração. Isso daí é igual, análogo, trabalho, inclusive acadêmico, né? Se você tem um trabalho que espera-se que tenha 80 páginas, você tem 20, você tem que ter muita transpiração para alcançar essas 80. Às vezes você tem 150 páginas, você precisa trazer para as 80, aí você vai fazer reduções. Então, o trabalho de escrita, até ele ser encerrado, ele não está pronto. E isso, às vezes, cansa, às vezes desmotiva. Eu não sei, os meus colegas que estão aqui, que já passaram por esse processo, mas eu tenho uma característica muito pessoal. Todo o processo que eu termino, né, de livro ou mesmo de tese, de dissertação, a hora que eu termino, eu olho e falo, poxa, eu faria tudo diferente, eu faria tudo melhor. Mas eu só consigo perceber isso na hora que eu terminei. E por quê? É o processo que a Márcia tinha comentado, que quando você está escrevendo, foi a Márcia que falou ou foi você, Bartira? Que quando a gente está escrevendo é o momento que a gente mais aprende, acho que foi a Márcia, porque a gente organiza as ideias. Depois que as ideias estão organizadas e escritas, o que a gente percebe? Poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor. E aí o que a gente faz? Faremos um novo livro, né? Vamos
caminhando sempre para frente, né? Às vezes o ótimo é inimigo do bom. É lógico que você não vai mandar um livro mais ou menos para uma editora. Um livro mais ou menos para uma editora, exceto se você der muita sorte, ele tende a ser recusado. Mas você vai aprimorando. Agora, quando está pronto, às vezes você olha para trás e fala, olha, caberia bem mais 3 capítulos. Ou esse capítulo aqui que deu um trabalho danado, eu vou tirar fora, porque ele não faz mais sentido. Isso é o processo realmente de evolução, né? De elaboração do livro. Comentários sobre o processo de escrita, as minhas parceiras que estão aqui? Ana, eu acho que quando você falou essa coisa, esse capítulo aqui não serve, tem que jogar fora, a gente tem um apego danado com o que a gente escreve, né? E aí a gente precisa desapegar, porque assim, o editor vai ler e vai dizer assim, tira tudo isso daqui, você vai falar, eu demorei 2 meses pesquisando esse negócio. E, assim, gente, paciência. E aí, depois que o seu livro for para o mundo, você falou que o livro é tipo um filho, depois que o livro for para o mundo, aí que ele é mais filho ainda, porque ele vai virar o que ele quiser. O que os autores encontrarem nele não é mais seu. Aí você fala, eu não quis dizer isso, mas a pessoa entendeu aquilo. Então você tem que estar preparado, tanto para perder coisas no processo, perder partes do que você escreveu, quanto para você se deparar com coisas que você não imaginava depois do livro já publicado. Sem dúvida nenhuma. E é uma coisa interessante, porque eu já vi isso em congresso, Márcia, uma coisa aconteceu comigo. Eu tenho um congresso na minha área, na minha outra área de conhecimento, que é a energia, que eu participo, e eu sempre participo como relatora. E teve uma pessoa que apresentou um determinado trabalho e citou como base teórica um livro meu. E ele fez uma interpretação que eu nunca tinha imaginado daquilo que eu escrevi. E ele fez a interpretação, e como eu estava lá na mesa lá do plenário, ele foi muito cuidadoso de citar a fonte, de me referenciar, e eu falei, poxa, falei comigo mesmo, né? Depois eu conversei com ele no coffee break. Eu nunca tinha feito a leitura que ele fez daquilo que eu escrevi, e fazia todo sentido. Mas isso é a construção da ciência. A gente só coloca um tijolinho. O nosso livro é um tijolinho, e em cima desse tijolinho vão surgindo outras coisas. E é como a Márcia falou, o livro tem vida. Depois que ele sai, depois que alguém tem seu livro, esse livro pode ser utilizado para um lado ou para o outro, e não necessariamente para o lado que você havia idealizado. Ele ganha vida própria. E realmente dá dó. É que nem falar mal do livro que você escreveu, que nem falar mal do seu filho, né? Para quem é mãe, né? Eu acho que nós estamos com uma audiência basicamente de mulheres, não sei se tem algum rapaz conosco também, mas quem é mãe ou pai sabe, a pior coisa que tem é ouvir falar mal do seu filho. E falar mal do seu livro, então? Vixe Maria, se for de autoria única, é pior ainda, porque se tem coautor, você fala, essa era parte do coautor. Agora, se você é a única autora, meu Deus do céu, aí vira uma tristeza. Ô, Ana, Oi, querida. Eu acredito também muito que esse processo é um processo de você se desprender da vaidade, né? Sim. Então, você se desapegar disso, entregar para o mundo mesmo, né? Esse filho. É claro que a gente cuida, que a gente vai querer ali, mas assim como a docência, a gente tem que se desprender da vaidade nesse processo, né? E é uma dualidade, né, Bartira? Porque o livro também é um incentivo à vaidade, né? Então, é os dois lados, né? É os dois lados, é bem interessante. Nunca tinha pensado sobre isso. Olha que bacana, nunca tinha pensado, mas faz todo sentido. Sim, porque você tem que estar disposto a ser criticada, é nesse sentido que você fala, né, Bartira? Exatamente. Você tem que estar disposto as pessoas lerem e dizerem, não gostei. E você ser julgado ali o tempo todo, mas você, uma vez que acredita naquele processo, você não pode também se deixar abalar por isso. Então, acho que aí a gente tem um outro desdobramento imenso que pode render um outro bate-papo. Com certeza. A gente tem um comentário aqui da Maíra, falando que acredita que por mais que a gente goste, domine o assunto, é fundamental o processo de pesquisa para ter mais segurança ao escrever. E além da arte da escrita, ela acredita também que outro ponto importante é a criatividade. Não só para os livros de ficção, mas também para conseguir envolver o leitor, mesmo sendo em um livro mais técnico. Perfeito, Maíra. E outra coisa que eu acrescento aí, você precisa... A gente não faz nada sozinho na vida. Isso é fato. Isso daí, para mim, é um postulado. E você precisa ter alguém que te conheça e tenha liberdade para ler o que você escreve e falar, tá uma porcaria.
Ó, escreve de novo, não entendi nada. Porque a gente começa a ler o que a gente escreve, isso está dentro do processo de escrita aqui na nossa agenda. Quando a gente começa a ler o nosso próprio livro, você começa a ler, parece, eu lembro sempre daquele programa, quando eu era criança, Qual é a Música do Silvio Santos? Você tinha, assim, duas notas musicais, a pessoa já falava, ó, Bolero de Ravel. O livro é a mesma coisa. Depois que você já leu tantas vezes, que o processo da escrita você tem que ler, reler, quando você lê a primeira sujeito da frase, você já entende todo o resto. E aí você fica totalmente viciado. Você está tão dentro de uma floresta que você não enxerga uma árvore sozinha. Daí, o que é importante? Você ter um parceiro ou uma parceira. Alguém que possa ler, mas não é alguém, não vale dar para a mãe, né? Se eu entrego para minha mãe fala que está maravilhoso. Geralmente, eu uso o meu marido, que é meu parceirão para isso. Tudo que eu escrevo, ele lê. E ele é super crítico. Ele fala, não entendi, até sei o que você quer dizer, mas não está escrito aqui. Então, é muito importante essa troca. E aí começa... O que nasceu com uma vaidade intelectual, começa aqueles banhos de humildade. Você começa a ouvir que, mas isso não está tão bom, isso precisa melhorar. Daí você manda, e aí a gente começa a falar do processo editorial. Você manda para a editora às vezes nem te responde. Ou às vezes responde e fala, mas isso não tem mercado nenhum, ninguém quer ler isso, moça. Escreve sobre vampiro, ninguém quer ler desse negócio. E assim sucessivamente. E é o banho de humildade que vai, né? Então, no final, quando você termina o livro, você está super humilde, porque você apanhou tanto, que você, olha, que a memória é curta, né? Porque daí você acaba esquecendo e indo escrever um próximo livro. Mas é mais ou menos isso. Mas com a Bartira aqui presente, eu não vou ousar a falar do processo editorial sem antes dar a palavra para ela. Porque a Bartira, para quem não sabe, além de inúmeras qualidades, ela é bibliotecária também. Então, Bartira, com você e depois eu complemento aí, se tiver alguma coisa a ser complementada, por favor. Posso só falar alguma coisa antes? Essa coisa que você falou, Ana, eu vivo de preparar livro para as pessoas. Meu métier é esse, é assim que eu sobrevivo, é assim que eu ganho dinheiro para viver. E eu dei meu livro para uma profissional ler, uma amiga minha que é revisora, para ela ler antes de eu publicar, porque o nosso raciocínio para a gente, ele é sempre lógico. Ele está sempre claro, porque ele é nosso. Então é muito importante uma pessoa estranha ler. Eu super concordo com você. E a segunda coisa que eu queria falar era sobre a Bartira. Você falou que a Bartira tem inúmeras qualidades, também é bibliotecária, e ela também é fada, viu, gente? Essa parte eu não sabia, viu? Olha para ela é uma fada linda. Olha, faz todo sentido, Márcia, todo sentido. Olha que faz tempo que eu não leio aqueles contos de fada, mas eu vou até revisitá-los, viu? Muito interessante. Então, com a fada Bartira para falar do processo editorial, manda bala. Ai, meu Deus, eu vou ter que fechar a câmera, que eu tô ficando vermelha. Desculpa, Bartira, foi uma brincadeirinha, mas você sabe que eu acho isso mesmo. Obrigada, Márcia, você é uma querida mesmo, obrigada. Mas, fofuras à parte, eu queria comentar um pouquinho, né, sobre esse processo editorial. Como a Ana lembrou aí, minha formação é em biblioteconomia, então eu atuei vários anos nessa frente, tenho um pouquinho de conhecimento nessa área, mas, por favor, me complementem, né? Temos aqui autoras que passaram por esse processo editorial de diferentes formas, e é isso que é importante a gente ter clareza. O processo editorial, ele não é uma fórmula exata, ele tem nuances, ele tem particularidades de cada editora, então cada editora tem um perfil, tem uma atuação, tem uma vertente de publicações, que isso vai dizer muito sobre a sua proximidade, né, a proximidade da sua ideia com essa editora. Então, eu trago aqui um pouquinho da experiência que a gente tem com a editora Senac, que é a editora aqui da casa, e nós temos algumas frentes que são bem fortes aí na editora Senac, nesse mercado de publicação. Então, atualmente, a editora Senac, ela trabalha com materiais prontos. Dificilmente vai chegar um autor e vai falar assim, eu tenho uma ideia, vamos publicar? E a editora vai
investir nesse processo. Então, o processo atual da editora Senac e de muitas outras editoras do mercado é você já receber o material pronto e aí, em cima desse material, é feito uma análise, um desenho gráfico, uma adaptação da linguagem, a inserção de, por exemplo, QR Codes ou outras, né, inferências aí para o mercado, pensando no seu público-alvo. Então, a gente, acho que todo mundo aqui já deve ter consumido um dos livros da Rita Lobo, né? Que é uma das nossas grandes autoras aí da editora Senac. E, para vocês terem uma ideia, a Rita Lobo manda o livro prontinho. Então, ela, nem a Rita, que, né, tem aí um alcance imenso de mídia, de publicações, já está com mais de 10 livros publicados, ainda, né, nem ela trabalha em cima de uma ideia. Então, só para a gente entender como é importante, antes de levar para a editora, você já ter feito o processo e depois a parte editorial, a revisão da gramática, a revisão da linguagem, tornando ela mais acessível ao público, ver o que é mais vendável, aí vai entrar a parte de design, toda essa adaptação. Então, é muito importante a gente ter essa clareza aí desse processo. E a maioria dos materiais que são publicados aí, mais uma vez, pensando na editora Senac, é justamente pensar na aceitabilidade desse material. Então, hoje, nós temos um público muito jovem consumindo da editora Senac. São livros que compõem a bibliografia dos cursos que nós temos, não só do ensino superior, como também dos cursos livres e técnicos. E em cima disso, são escolhidos os temas para publicação. E aí a gente pode traduzir isso para outras editoras também. Então, nós temos, por exemplo, a Companhia das Letras. Cada selo da Companhia das Letras tem uma atuação. Se você, né, tiver interesse de publicar algo com uma linguagem mais jovem, você vai seguir para Record, por exemplo, para editora, né, Record, e aí você pode ter a linguagem que é indicada para o selo Record ou para o selo Galera Record, enfim. São diversos os segmentos, vai depender muito realmente do seu propósito, do caminho que você vai seguir. E aí a gente tem, além das publicações físicas, né, tradicionais que a gente conhece, tem a possibilidade atualmente de a gente publicar também por e-book, de uma forma gratuita, pela própria Amazon, tem um circuito de você fazer essa publicação, se você tem muito esse interesse, muita vontade, dá para você fazer essa publicação sozinho, assim, né, de uma forma bem independente. Você consegue que isso tenha um acesso muito fácil através dos aplicativos de leitura, que são aplicativos gratuitos. Então, é uma acessibilidade muito grande, que aí a gente chega naquele objetivo central, né? Que é o registro e a disseminação do conhecimento. Então, se o seu propósito é esse, já é uma forma de você alcançar. E aí, você tendo um alcance, você tendo o seu objetivo, né, atendido, aí você pode depois apresentar esses resultados para uma editora, é uma forma de você ter mais embasamento para que comprem a sua ideia e publiquem com um selo. E aí a gente também tem a parte de publicação independente, que aí a Márcia também pode me ajudar aí a falar, é você realmente investir nessa publicação. Você procurar uma gráfica, procurar um caminho, né, editorial nesse sentido, para investir na publicação do seu livro e comercialização. Então, é um trabalho imenso, né? É um trabalho muito de dedicação muito grande, mas que também você consegue atingir seus objetivos. Tá, acho que eu posso contribuir aqui, Bá. Assim, acho que tem algumas coisas, assim, a autopublicação hoje em dia ela é muito mais em conta do que ela era um tempo atrás. Falando em termos financeiros, eu vou falar do meu projeto, tá?
porque que foi ano passado, então não vai estar tão desatualizado assim financeiramente. Eu fiz um livro de 367 páginas, sem ilustrações, com uma capa colorida, tal, bonita, e assim, eu não paguei diagramação porque foi uma troca de favores com outros colegas, né? Eu não paguei a revisão, mas entre diagramação, capa, porque isso você precisa fazer, mesmo se você publica pela Amazon, você precisa diagramar e alguém precisa fazer a capa para você. Você pode fazer sozinho, é claro que você pode, só que você vai gastar um super tempo, porque, em geral, você não é designer e nem diagramador, você vai gastar um super tempo e talvez você não tenha um resultado muito profissional. Então, assim, é legal você envolver pessoas dessa cadeia produtiva que são freelancers e que trabalham fora da editora, e aí fora de editoras, e aí com o mesmo projeto editorial, digamos assim, a mesma diagramação e a mesma capa que você publica o e-book na Amazon, gratuitamente a publicação, mas você já pagou para revisar, para diagramar, para fazer capa, esse mesmo você manda imprimir depois, você consegue fazer a impressão e você tem seu livro físico. Então eu fiz 100 exemplares, a primeira tiragem do meu romance, de 367 páginas, 100 exemplares com diagramação e com capa, eu gastei R$3.000. Quando eu fiz o lançamento, vender é uma outra história, né, gente? Vender é a parte mais difícil. Quando eu fiz o lançamento, eu tenho muitos bons amigos. Eu fiz uma festa de lançamento e eu vendi toda a tiragem inicial no lançamento. E aí eu cobri os meus custos da diagramação, da capa e da tiragem inicial. Então, não é um dinheiro que é impossível a gente... não é tanto assim que a gente não possa juntar por um tempo para investir na publicação se você tem muita vontade de publicar. E o e-book, você só não vai ter os custos de gráfica, porque você vai ter que fazer capa e diagramação do mesmo jeito. Agora, gente, assim, tem um monte de profissional que ajuda nisso. Um monte de gente que te ajuda. E quem faz a capa, em geral, a pessoa que faz a diagramação, em geral, a pessoa já faz uma ficha catalográfica, que a Bartira consegue explicar muito melhor do que eu a importância dela, mas é muito importante que você tenha. Você tem que registrar, a primeira coisa que você tem que fazer é registrar o seu direito autoral na Biblioteca Nacional. Então, antes de mandar para qualquer pessoa o seu livro, para qualquer profissional da cadeia, registre o direito autoral dele. Então, assim, e tudo isso tem gente que faz, que cobra para fazer, mas dá perfeitamente para fazer sozinho. Só tem que investir uma energia e uma graninha aí. Muito legal, mas me parece processo... valores bem acessíveis, né? Não é nada impossível, não é um sonho para ser esquecido, de forma alguma. De forma alguma. É um processo realmente mais facilitado, né? Então, claro que você precisa de uma rede de apoio, você vai precisar investir, mas é uma forma que você consegue mais fácil, né? O processo de registro na Biblioteca Nacional é fundamental. Nenhum livro é comercializado, é publicado no Brasil se não tiver esse ISBN, né? Que é esse registro na Biblioteca Nacional. Mas eu estou falando de uma coisa diferente. O ISBN é fundamental, senão você não consegue comercializar. Mas antes do ISBN, tem o direito autoral, que não é na Biblioteca Nacional o direito autoral, eu estou confundindo? Porque você tem que registrar que você é o autor do livro, para ninguém roubar a sua ideia. E assim, imagina você ter um livro todo pronto, você fez um livro, e aí você vai publicar, e de repente alguém publica e atinge um super sucesso, você vai querer morrer, porque você não registrou o direito autoral do negócio. Então, além do ISBN, que também a gente consegue fazer sozinho, você tem que registrar seu direito autoral. Eu acho que essa é uma coisa, meio que inicial, assim. Sim, até tem casos, eu já acompanhei alguns casos de que ocorreu isso. A pessoa acabou disponibilizando uma plataforma para leitura, e aí depois, quando foi tentar publicar, o material estava, né, foi considerado como plágio, sendo que era de criação dele. Então, são duas coisas diferentes, né, mas que acabam se complementando aí no processo editorial. Perfeito. Eu queria só complementar um pouquinho a visão assim do autor, que quando inicia o processo editorial, em nenhum momento acabou o trabalho do autor. Pelo contrário, muda a chave. Depois que o livro primeiro você manda para a editora, como a Bartira comentou, suponhamos que a resposta veio, né, aquela boa notícia, a editora tem intenção
de editar o seu livro e assumir todos os custos. Como que o autor ele é remunerado? Pelo direito autoral, que normalmente, via de regra, é 10% do valor de capa do livro. Por que eu falo via de regra? Porque tem livros que vão ter tiragens muito elevadas, esse valor, esse percentual pode ser alterado, depende do prestígio do autor, mas para aquele autor normal, comum, como a gente, é 10% que é o valor do direito autoral. O que acontece? Editoras que vão arcar com o custo da edição, elas são muito criteriosas para aceitar esse livro, porque elas estão de olho na receita que esse livro vai gerar. Então, ela vai querer fazer um estudo de mercado, e isso a editora Senac faz muito bem. Ela vai querer, principalmente no caso da editora Senac, ela vai verificar se tem sinergia com alguma disciplina de algum curso que está disponível dentro do próprio Senac. Isso garante que aquela quantidade de exemplar daquela tiragem inicial já vai ser absorvido pelos próprios alunos da própria instituição. Cada editora faz a sua análise para verificar se aquela obra é viável ou não. No momento em que a obra ela é viável e a editora vai arcar com os custos, ela remunera o autor por 10% do valor da capa. Normalmente, essa remuneração ela é por venda. Então, os lotes, os livros que eu já tive a oportunidade de publicar, por coincidência, todos foram exemplares de lançamento da primeira edição, 1.000 exemplares. Então, o que acontece? Não é que eu vou receber 10% do preço de capa de 1.000 livros. Na medida em que esse livro ele é vendido, as editoras normalmente trimestralmente, algumas semestralmente, ela manda um relatório de vendas que você não tem nenhum controle sobre aquilo que ela mostra. E você ganha 10% daquilo que vende. O que eu já passei por alguns processos, né? Eu fiquei muitos anos recebendo dessa forma, e agora, os meus livros mais recentes, eu já tenho negociado em livro, o que a editora adora. Então, o que eu faço? A tiragem serão 1.000 exemplares, eu tenho direito a 100 exemplares. Então, vai lançar o livro, eu recebo uma caixa com 100 livros. Esses 100 livros não é para ser comercializado, lógico, né? Mas você pode comercializá-lo indiretamente. Então, eu já tive livros que eu dei curso do assunto do livro. Então, quando eu vendia a inscrição para o curso, eu já avisava que na inscrição do curso eu ia ganhar o exemplar do livro. Isso é uma forma de você ganhar dinheiro com aquele livro também. E livro, ele é muito importante para network, né? Então, eu trabalho, além da minha carreira na área de docência, eu sou consultora também. Então, para a consultoria, é muito virtuoso você ter livros na área, porque você vai visitar um novo cliente, você leva um livro de presente, daí ele vai entrar depois, vai saber mais, vai ver que aquele não é o único livro, que tem outros livros. Então, o livro, ele dá uma visibilidade muito interessante quando você tem uma carreira de consultor. Então, por conta disso, nesse processo editorial, já de uns 4, 5 anos para cá, eu tenho solicitado a minha parte de direito autoral em espécie. Outra coisa, eu lembro que eu comecei nosso bate-papo falando que a gente não gasta dinheiro, não ganha muito dinheiro vendendo livro. Eu, particularmente, até o momento, também nunca gastei dinheiro para editar o livro. Ou seja, eu posso não receber, mas também não estou gastando. Ou seja, eu tenho negociado com editoras de tal sorte que eu publico nas editoras que têm interesse pela obra e que remunerem com esses 10% e eu aceito em livro, o que facilita muito o processo. A editora fica muito feliz quando o autor recebe em livros. Então, era basicamente isso que eu queria complementar a fala da Bartira e da Márcia sobre o processo editorial. Temos dúvidas no chat, Bartira? Por enquanto, não. Tudo tranquilo? Podemos prosseguir? Nós estamos indo agora para a última parte. Nós já estamos aí online a 1h45, é que nós entramos antes, né, Bartira? Nós entramos uns 15 minutinhos antes. Mas nós já estamos aí a 1h30. Eu também não quero me alongar muito para não pegar muito tempo aí da agenda de vocês. Eu vou pedir licença agora, eu vou mudar o slide e eu vou mostrar algumas capas de livros
Como nós estamos falando de livros e de publicação de livros, eu tomei a liberdade de exemplificar com livros da minha autoria, para que eu possa contar as características que diferem um livro do outro. Então, eu fico, às vezes, até meio constrangida de fazer isso, mas foi o meio que eu e a Bartira entendemos que era melhor para cumprir essa etapa aí da nossa agenda. Então, vamos lá. Bem, eu fui demais. Aí. Eu gostaria de classificar os livros. Agora eu aprendi com a Márcia, eu não tinha destacado aqui, que tem uma quarta categoria, no mínimo mais uma quarta, mas eu tenho experiência em 3 categorias distintas de livros. A primeira das categorias são livros de autoria individual. Eu brinco que são meus filhos. São livros que eu concebi a ideia, eu fiz toda a pesquisa sozinha, eu me debrucei sobre os assuntos, eu escrevi o livro, ouvi crítica, daí eu peguei a bolsinha, fui nas editoras e tive muitas decepções, tive algumas realizações e tive alguns parceiros para algumas coisas específicas. Então, eu tenho aqui 5 livros que são de autoria individual. O que eu quero salientar de cada um desses livros no sentido não de, logicamente, de destacar o meu currículo, mas sim de destacar as possibilidades que vocês têm pela frente para começar esse trabalho. Esse primeiro livro, Monografia Fácil, ele foi o primeiro livro que eu editei. O primeiro, como na vida, tudo é mais difícil. A primeira editora a abrir a porta para vocês, ela vai ser mais difícil e vai ficando esse processo mais fácil na medida em que vocês vão publicando novos livros. Hoje eu tenho menos dificuldade para publicar livros do que eu tinha em 2005. Esse livro foi um livro bem difícil de ser publicado, mas eu queria chamar a atenção para ele, que ele teve uma sinergia com um trabalho de conclusão de curso de um MBA. Eu fiz a carreira um pouquinho ao contrário. Primeiro eu percorri o estrito sensu, eu fiz mestrado e doutorado muito jovem, meu doutorado acho que já tem mais de 23 anos que eu terminei o doutorado, e depois que eu já tinha terminado essa parte do estrito sensu, eu fui fazer também MBA, que é o lato sensu. E eu fiz um MBA em tecnologia educacional e falei sobre o processo de escrever dissertações de mestrado, tese de doutorado, e na época eu percebi uma lacuna, que eram esses livros de produção científica, que eram livros muito difíceis de ler, faltava um pragmatismo. Então, o que eu fiz nesse livro? Eu acabei utilizando um conceito de marketing lateral que eu usei ferramentas da qualidade, da área de conhecimento de gestão da qualidade aplicados à metodologia científica. Então, ele é um livro que traz exercícios de como você escrever dissertações de mestrado, tese de doutorado, e usa ferramentas da qualidade para percorrer esse processo da escrita de dissertações e teses, e, logicamente, TCCs, trabalhos de conclusão de curso. Esse foi o primeiro livro de uma editora, DVS Editora. Esse daqui é da 2ª edição, mas eu acho que ele está na 4ª ou na 5ª edição. Foi o meu primeiro livro. O segundo livro, ele já mudou a editora é Sinergia. Esse é um livro da área de energia, que é a minha área de formação. Eu falei que eu sou física, o meu estrito sensu eu percorri nessa área de energia também. E essa editora é uma das principais editoras nessa área de energia, chama Sinergia, editora do Rio de Janeiro. Esse livro foi feito nessa editora e eu tive alguma dificuldade, como o primeiro livro, nesse segundo livro, para que ele acontecesse. Mas esse livro, ele teve uma sinergia grande. Eu estava fazendo o meu primeiro pós-doc na Unicamp, quando eu escrevi esse livro, e eu era titular de uma cadeira na Unicamp que tinha esse nome, Marketing Energético. E os meus alunos perguntavam como isso aconteceu com o relato de vocês, né? Mas que livro que a gente usa nessa disciplina? E não existia nenhum livro nessa área. Eu tinha artigos publicados em congressos, em seminários, mas não tinha um livro-texto. E quando eu estava nesse meu pós-doc, e o pós-doc você já não tem como mestrado e doutorado, dissertações e teses a serem inscritas. Você não tem obrigação de escrever. Você tem que fazer pesquisa e, no caso da Unicamp, eu também tinha que licionar.
mas eu coloquei com o meu tutor, né, que no pós-doc você tem a figura do tutor, não é mais o orientador, eu coloquei como objetivo escrever esse livro. Então, esse livro foi fruto do meu primeiro pós-doutorado. Em 2010, eu tive um convite para fazer a versão em inglês desse livro. Daí eu aproveitei, atualizei o livro e ele foi publicado. Ele é um livro praticamente igual, não é o mesmo, porque ele tem algumas atualizações, mas ele foi publicado por uma editora alemã, mas com o objetivo de vender na Amazon em inglês. Então, esse foi um livro que teve esse desdobramento ainda na ocasião da vigência do meu primeiro pós-doutorado. O terceiro livro, ele é um livro também na área de energia, aconteceu em 2011, de novo ele teve sinergia com o que eu estava estudando. Eu estava fazendo meu segundo pós-doc, ainda na Unicamp, mas em outra faculdade. Esse daqui eu fiz na mecânica, esse daqui eu fiz na engenharia civil. E eu estava estudando já mais na área de marketing, comportamento do consumidor, só que vinculado, logicamente, à área de energia elétrica, que é a minha área de formação básica. Esse livro, se vocês observarem, é a minha quarta editora. Então, aí vocês estão vendo o meu sofrimento, né? De eu pegar aquele projeto de livro, como a Bartíria bem orientou, nenhuma editora vai querer conversar com você sem estar o livro pronto. Eu até aprendi a diferença de um conceito, né? Que teve uma editora que quase desenhou para mim a diferença do quase pronto e do pronto. Eu tinha mais de 200 páginas escritas e eu quis levar para a editora, até para a editora poder direcionar, olha, eu quero mais isso ou mais aquilo. E ela falou, olha, autora, volte quando o seu livro estiver 100% pronto. Quase pronto não é pronto. E aí aquele banho de humildade, e assim eu fui peregrinando. Quarto livro, quarta editora. Esse livro foi o meu livro mais difícil no processo editorial. Por quê? Ele é um livro que trata muito de pesquisas primárias que eu fiz, pesquisas quantitativas, qualitativas, grupos de foco, tem muitos gráficos aqui que resultaram dessas pesquisas. E eu queria que o livro fosse colorido. Esses 3 livros aqui atrás são livros com capas coloridas, mas o interior dele é aquela, como que fala? Escala de cinza. O que torna o livro muito mais barato. E esse livro não poderia ser em escala de cinza, porque ele tem muitos gráficos. E aí, o que eu percebi? Essa editora é uma editora alemã, que eu nem tive relacionamento com ela, então nem me ajudou. Essa editora Sinergia, eu fui conversar com eles para eles editarem esse livro. Eles ficaram muito interessados em editar esse livro, porque a venda desse livro foi muito boa, só que eles falaram, Ana, eu só edito em 2 condições. Ou você paga a diferença de custos entre o livro preto e branco para o livro colorido, ou você abre mão do livro ser colorido, a gente transforma todos os seus gráficos em escala de cinza e nós editamos. E eu, na época, em 2011, falei, não, de jeito nenhum, eu não vou abrir mão disso, e não aceitei. E fiquei sem editora com o livro pronto. E detalhe, livro de pesquisa é uma fotografia numa data no tempo. Eu não posso ficar com o livro de pesquisa parado 1 ano, porque aquela fotografia daquela situação pesquisada não reflete mais nada depois de 1 ano. Então, eu corri demais atrás de editoras e tive esse Instituto Geodireito, era uma editora não especializada na área de energia, mas tinha muito interesse no setor de energia. E ela concordou, ela arcou 100% com os custos. Esse é um livro mais espesso, acho que ele deve ter, não sei, não estou com ele aqui, mas ele tem 200 e tantas páginas, todas coloridas. Eles pagaram 100% o valor da edição, me pagaram 10% em livros e consegui editar. E até aqui foi essa jornada difícil de peregrinação em relação a editoras. E aí eu tenho aquela minha experiência com a Sinergia que não aconteceu. Eu trabalho 2/5 da minha vida no Senac, com hospitalidade e gastronomia, e 3/5 da minha vida com energia. Só que eu sou apaixonada por viagem, e isso me move muito. E dentro de viagem, eu sou apaixonada por cruzeiros. E eu queria escrever um livro sobre cruzeiros marítimos.
Aí, o que eu fiz? Criei como pesquisadora, né? Isso daí é uma coisa que você vai criando. Criei toda uma metodologia de pesquisa. Pesquisei muito sobre o assunto, porque eu conheci o assunto como passageira. E eu escrevi um livro que tinha um outro viés. Inclusive, Bartira, a Paulinha ainda está conosco aqui na audiência? Não, Ana, ela saiu. Ela precisou se sair. Ela já deu tchau pra gente. Ah, legal, porque a Paulinha, foi aqui que eu comecei uma parceria com a Paulinha, que é minha colega no Senac. Eu tinha um capítulo sobre análise de cardápio, e eu não sou especialista em cardápio, e muito menos em gastronomia. E a Paulinha terminou o mestrado dela agora, exatamente no estudo de cardápios, e ela me ajudou muito, analisando 33 dias, 5 refeições por dia, o cardápio sobre a ótica de um gastrólogo, né, de um gastrólogo. E ela me ajudou num capítulo desse livro. Então, esses foram os meus livros de autoria individual. O que eu quero mostrar para vocês no próximo slide? Nesse próximo slide, desculpa, esse slide eu não sei porque eu trouxe um livro aqui que está com um efeito, ele some e entra. Aqui são produções de livros de autoria compartilhada. Eu quero chamar a atenção de vocês que vocês não precisam escrever livros sozinhos. Isso é possível. Esses 2 livros, eles têm bastante sinergia com projetos que eu estou tocando no momento. São 2 filhos da quarentena. Esse livro aqui foi lançado em junho desse ano. Eu sou uma dos autores, mas eu tenho mais 3 colegas, 5 colegas no todo, com o coordenador do projeto. Nós somos 5 autores desse livro. E esse livro aqui, que são 3 organizadoras, aqui eu estou como autora, aqui eu estou como organizadora. Esse é um livro diferente. Nós temos 10 capítulos de autorias diferentes. Eu tenho um capítulo que é da minha autoria, mas existem 9 capítulos de autoria de outros colegas. E eu, com mais essas 2 doutoras, nós fomos as organizadoras do livro, não só da coletânea de capítulos, mas toda a parte de pré-texto e pós-texto. Esse livro ele vai ser lançado esse mês, é meu segundo filho da quarentena, ele vai ser lançado agora no final de setembro, eu ainda não tenho a data, vai ser um lançamento online, como esse daqui já estávamos na quarentena, foi um lançamento também online. Então, esse slide é para ilustrar, para quem ainda estiver conosco, que um outro caminho também pode ser começar livro com autoria compartilhada. E o meu último slide, antes da gente encerrar, também são livros, só que é uma outra modalidade de livros. Aonde eu entro aqui? Eu tenho capítulos em livros compartilhados. Enquanto aqueles 2, num eu sou autora com mais 4, e no outro eu sou organizadora com mais 2 pessoas, aqui eu não sou organizadora, eu sou autora de capítulos. Nesse livro eu tenho 2 capítulos, nesse livro eu tenho um capítulo, nesse livro eu tenho um outro capítulo. Então, é uma outra forma também de iniciar. Esses 2 livros são de 2018, esse livro é de 2019. Então, o que eu fiz? Eu tomei a liberdade de colocar 3 slides com livros da minha produção para classificar em tipologias de publicação. Primeira tipologia, livros individuais de autoria única. Segunda modalidade, livros de autoria compartilhada. E terceira modalidade, livros em que você tem participação em capítulos que são compartilhados, né? Capítulos em livros compartilhados. E com isso, Bartira, eu passo aqui para o nosso muito obrigada. Eu vou parar esse compartilhamento para a gente continuar a nossa conversa, só que aí com uma tela maior. Acho que agora vocês estão me vendo aí, né, sem olhar os nossos slides. E clica nós estamos no quadradinho que tem o xizinho, Ana, que aí você vai aparecer maior na tela junto comigo. Tá. Cliquei aqui e cresci. Ai, maravilha. Tá certo agora? Certinho. Então tá ótimo.
É muito gostoso ver todo esse seu conhecimento traduzido nos livros, né? E disponíveis para a gente também conseguir consumir um pouquinho mais. Então, é muito bom, né? Não só conhecer as alternativas, né? De você publicar sozinho, publicar com outros colegas, ou fazer a publicação por capítulo. E aí também tem a outra vertente, né? Da publicação ficcional. Tem uma Sem série, na dúvida. verdade, de possibilidades de publicação. É um papo que realmente rende bastante. A gente pode manter esse canal aí aberto, né? Conversando com todo mundo que participou aqui. Se caso vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem trazer no chat ou abrir o microfone também para contribuir. Eu quero agradecer. Foi, assim, extremamente incentivador ouvir vocês duas falando. A Ana é incrível. Imagina! As ideias, a vontade de escrever, assim, ouvindo essas histórias, ouvindo a Márcia contando também da experiência dela, faz a gente ver que realmente é possível, é só ter foco, né? E ter determinação, colocar isso como prioridade mesmo e ir em frente. Eu venho de um grupo de conceiteiros e nós não temos a formação acadêmica. A gente tem formação de cursos, né? Então, hoje eu vejo na internet muita gente fazendo apostila e dando aula, às vezes sem tanto conhecimento, sem tanto embasamento, e eu fico até com dó de quem consome esse tipo de conteúdo, né? Que às vezes é um dinheirinho forçado, que tem, que vai investir num determinado tipo de conteúdo que a gente fala, poxa, podia estar um pouco melhor, né? Então, isso faz com que eu tenha muita vontade mesmo de dividir o que eu aprendi, o que eu tenho de bagagem desses cursos que eu vim fazendo, dividir em livro. Porque o livro, por eu não ter essa formação acadêmica, né, na gastronomia, eu acredito que o livro ele vai me dar essa credibilidade, vai me dar, né, é isso que você comentou também, Ana, a gente acaba sendo vista por outros olhos, né? E dividir também esse conteúdo de maior qualidade, que eu tenho certeza que pesquisando e se esforçando a gente dá conta de fazer, né? Dividir isso com outras pessoas. Então, obrigada, viu, meninas? Amei. Ai, que bom, que bom. Olha, prazer imenso em conhecê-la e a gente pode combinar uma coisa aqui entre todas nós. Quando forem lançar os seus livros, não esqueçam de compartilhar conosco. Tendo condição, estaremos lá prestigiando. Porque, olha, isso é um dos poucos convites que eu nunca declino. Se eu tenho condições, eu vou. Porque a gente sabe a dificuldade quanto aquela pessoa ralou. Então, se tem condições de ir prestigiar, eu sou da turma do prestigiar lançamento de livros. Então, não deixe de nos avisar. E o sonho é aquilo que nos move, né? Então, eu estou cheia de planos também, estou com muitos sonhos e a gente tem que ir atrás desses sonhos. Eu acho que é isso que nos ajuda a não perder esse brilho no olhar, né? A gente está sempre animado e sempre procurando coisas novas. Então, vá atrás dos seus sonhos e isso que você falou de não ter, talvez, a formação na área, você, pelo pouco que eu te vi, a hora que você abriu aí a sua câmera, você é muito novinha. Então, qualquer coisa que você não tem ainda. Você tem uma vida e uma carreira a ser construída. E tem exemplo, né? Tem exemplo aí da nossa Bartira aqui, que é um excelente exemplo também inspirador. Ana, eu queria agradecer por você ter compartilhado tudo isso. E assim, eu acho que você deve levar os seus livros, sim, porque dos seus você consegue falar com toda a propriedade. Dos outros você não consegue. Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer é compartilhar a sua vivência. Achei fantástico, achei muito bom. Obrigada, viu? Foi bem legal. Márcia, eu que agradeço, viu? Isso daí foi um bate-papo a 3, porque você trouxe coisas que tanto eu como a Bartira nós estamos aprendendo. Eu tenho muita vontade, não agora, mas eu acho que eu ainda preciso de uns 15 anos, viu, Márcia, para chegar onde você está. Mas eu não descarto a ideia de ter um livro de ficção. Eu ainda quero escrever alguns livros antes sobre viagem, sobre hospitalidade, sobre turismo nessa retomada,
mas eu ainda vou chegar num momento que eu vou querer criar. Eu tenho algumas ideias que estão assim muito soltas, mas o seu papo foi inspirador. Eu vi que é possível e quem sabe a gente não segue aí uma trilha também. Muito obrigada aí por tudo que você dividiu comigo e com a nossa audiência. Eu que agradeço pela possibilidade de conversar com vocês, viu? Menina, gente, eu queria... Fala, Ju. Agradecer. Foi muito bom o bate-papo, complementando aí o que a Maíra falou, que eu achei que, assim, fechou com chave de ouro. É uma coisa muito mais a se pensar e a se sonhar do que colocar empecilho e falar não vai dar certo e tudo mais. E uma coisa que eu tenho refletido muito, assim, nessa quarentena, e que me permitiu, né, ter mais tempo de fazer coisas, assim, que eu realmente gostaria e antes não tinha tanto tempo. Então, assim, acho que fica realmente uma reflexão, assim, pra gente ver e falar, puxa, será que é aquele sonho que tá lá na gaveta? Vamos tirar, vamos fazer, né? E uma coisa, assim, que ela falou e que me chamou muita atenção, e Maíra, assim, você falou assim, essa humildade sua ainda me encantou, assim, você falar que você não tem a formação em gastronomia, mas, puxa, eu te acompanho e eu sei, assim, o quanto batalhadora ela é, e, assim, os conteúdos que ela posta, eu falo, meu Deus do céu, que confeiteira de mão cheia. E eu acho que isso é uma coisa para até ajudar o próximo, porque realmente, hoje em dia, a gente vê alguns materiais, assim, tão precários, né, que poderiam ser melhores, que às vezes as pessoas pagam, assim, com um dinheiro suado, que nem ela falou, e às vezes não é tão bom, e tanta gente aí querendo escrever, né? Então, assim, o bate-papo foi muito bom para incentivar e ajudar a gente a seguir aí com esse sonho de lançar livros e tudo mais. Júlia, só complementando uma coisa, querida, os sonhos eles são para ser sonhados. Agora coloca prazo para isso, né? Às vezes a gente se ocupa muito com aquilo que é urgente e a gente acaba largando mão daquilo que é importante. Então, para que a gente não vire bombeiros, né? Vamos só ficar apagando incêndio, coloque prazos e metas. Então, você é super jovem, você é super talentosa, eu conheço muito do seu talento e faço questão absoluta de estar no lançamento do seu livro. Então, faz favor de escrever e colocar data para isso. Tá bom, obrigada. É isso mesmo, a gente só tem gente talentosa aqui. Queria agradecer todo mundo, né, que participou, que, né, despendeu um pouquinho aí do seu tempo para estar aqui com a gente. Fico muito feliz de ter inspirado um pouquinho vocês nesse processo. Contem conosco, vocês conseguem nos achar aí nas redes, né, para a gente continuar esse bate-papo, continuar esse... Quem sabe, né, a gente realmente consegue fazer lançamentos de livros presenciais ou virtuais. Talvez a gente consiga fazer até antes do que a gente imagina. Então, vamos fazer isso se tornar realidade. Queria agradecer, né, todo mundo que está aqui presente, agradecer todo mundo que está aqui da equipe também, do Senac, dando esse apoio aqui para a gente, Claudinha, Cá, Paulinha, Silmara, o Amiltinho, a Jana, que já precisou sair também, e a Paulinha. Os meninos também participaram, o Rabelo e o Isaac também participaram um pouquinho, então já queria deixar registrado aqui muito obrigada. Obrigada pela Júlia, né, Carol, que está aqui também. A Maíra eu não vou nem falar nada, porque quando é família a gente, né, a gente é suspeita. A Gil, que está aqui também. A Gil, que já foi da nossa equipe, continua, né? A gente continua guardando com muito carinho aqui no nosso espaço. E a Márcia, né? Que foi um presente ela ter conseguido participar aqui, realmente. Eu sou uma grande fã da Márcia. A gente já fez alguns bate-papos antes, mas o de hoje não seria o mesmo sem você. Muito obrigada. E obrigada, Ana. Obrigada por compartilhar esse momento tão gostoso, por a gente estar junto. Vamos fazer mais, vamos continuar. Foi uma delícia e vamos continuar lutando pela permanência dos nossos livros, né? Vamos continuar. Com certeza, com certeza. Eu queria, fazer a nossa parte. Vou nem repetir tudo que a Bartira falou. Eu queria agradecer demais a presença
Bartira. Oi, Márcia. Posso falar só mais uma coisa, gente? Está em consulta pública, desculpa se não é o espaço para falar isso, mas acho que já que a gente está falando de livro, está em consulta pública no Senado aquela PEC que pretende tornar uma cláusula pétrea na Constituição a proibição do aumento do imposto do livro. É tão importante se a gente puder votar, porque assim, a gente precisa tanto de mais livro nesse país. Então, se puder entrar lá e votar para tornar esta proibição do aumento dos livros uma cláusula pétrea da Constituição, eu acho que seria muito legal, gente. Desculpa, enfim, envolver essa questão política e tal, mas eu acho tão importante. Não, inclusive, se você tiver o link, Márcia, compartilha conosco, assim fica até mais fácil esse processo, né? A gente só clica lá e já vamos fazer. Compartilhe, por favor. Eu não estou conseguindo. Você consegue, Bah? Eu não consigo no chat, eu não sei por quê. Tá aqui no chat já, esse link é super importante. A Camila já compartilhou aqui, apesar da gente não ter isso como pauta, mas ler, se comunicar, estudar é um ato político. Então, faz parte do nosso fazer cidadão, né? Então, quem tiver possibilidade aí de fazer esse pequeno gesto que pode mudar muito a vida de muita gente. Com certeza. Conhecimento, ele é poder. E em cima de informações corretas, nós saberemos melhor, né, fazer nossas escolhas e tomar nossas decisões. Gente, amei estar aqui com vocês. Eu eu relembrei hoje como eu gosto de livros, né? Falar sobre livros, passaram-se 2 horas e olha, eu já ficaria aqui mais 1 hora conversando com vocês. Então, foi um privilégio ter essa parceria, né, esse papo aí informal com a presença de vocês, e fica aí o convite, quando quiserem ou precisarem, ou se a gente puder ajudar de alguma forma, nós somos, né, Bartira, figurinhas fáceis de serem encontradas, né, então entre em contato conosco, e se não precisarem, né, se a gente não puder ajudar em nada nesse momento, não esqueça de compartilhar as datas dos lançamentos dos livros, estaremos lá se Deus quiser. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Fiquem bem, um bom descanso para todos. Obrigada, viu, Bartira? Você vai interromper a gravação? Obrigada.